no show do Heleno Rotai. Rádio Serviço. Às 11h28 no Rádio Serviço Saúde Especial de domingo, mais uma vez a participação do grande médico endocrinologista, chefe do Serviço de Clínica Médica do Hospital Federal dos Servidores do Estado, meu amigo e grande tricolor, Dr. Silvio Provenzano. E junto, para minha alegria, estou recebendo também a médica intensivista e pneumologista, doutora Bruna Provenzano. Eles vão atender juntos o pedido do nosso ouvinte Gustavo Oliveira, que mora em Honório Gurgel. Ele nos contou que tem 31 anos de idade e recentemente descobriu que sofre de asma. Por isso pediu informações sobre este assunto. Bom dia, bom domingo, doutor Silvio e doutora Bruna. Obrigado, Heleno. E imagina a alegria do pai Babão trazendo a grande tricolor. Precisa falar? Só de olhar a gente já percebe. Falar. E falar de um assunto que ela domina com pouca gente que eu conheço, apesar de jovem, mas já com alguma estrada e com bastante gabarito para falar desse assunto. E dos muitos colegas que eu poderia trazer aqui, eu não poderia deixar de me dar o prazer inenarrável de trazer a filhota. Queria mandar um abraço para a aniversariante de ontem, a dona Sônia Rodrigues Santana, lá de Morro Azul, nosso vizinho lá do Cremerge, e a Luciana Godinho, que está nos ouvindo agora no rádio, lá em Nikit. E ela falou, porque eu tenho asma, ninguém precisa falar, isso aí a gente tá sigilo médico, deixa entre nós. Bruna também tem, ela vai falar sobre isso. Bruninha, o que é asma brônquica? Explica para os ouvintes da família Tupi, com esse teu jeitinho, que a gente vai aprender todo mundo hoje. Bom dia, família Tupi. Bom dia, querida. Olha, Gustavo, 31 anos e diagnosticar asma. Todo mundo acha que a asma é uma doença da infância e, na verdade, ela pode ser diagnosticada em qualquer fase da vida. A asma nada mais é do que uma inflamação crônica do pulmão que deixa esse órgão tão essencial para a gente, sensível à exposição de partículas do meio ambiente, como por exemplo fumaça, aí entra a questão do cigarro, pólen, poeira, pelo de gato, até mesmo... Não fala em pelo de gato que o Heleno fica arrepiado, ele tem um gato lindo. Ainda bem que ele não tem asma. Minha gatinha Emily. Inclusive foi assim que eu descobri que eu tinha asma. Eu fui na casa de um colega que tinha gato e ao respirar aquele ar com os pelos, eu comecei a sentir os sintomas. E por quê? Porque quando a gente está respirando, a gente está exposto a diversas partículas. E aquele tecido que está super inflamado, ele ao receber essas partículas, ele reage. E ao reagir, o brônquio, na verdade o bronquilo, que é a partezinha lá final, que são as vias aéreas pequenininhas, elas se fecham. E ao se fechar, o ar não consegue passar. Sim. Imagina que é como se fosse aquela mangueira que está meio entupida. Passa só um filetinho de água, passa só um filetinho de ar. Então dá justamente aqueles sintomas. Aí já emendando, que provavelmente o Gustavo estava sentindo, é aquele chiado no peito, aquele famoso gatinho, predominantemente no período noturno. Pode-se também apresentar como tosse, aquela tosse seca, chata, às vezes com um pouco de muco, porque não é incomum o paciente que tem asma, com a via aérea toda inflamada, produzir mais muco também, porque é uma forma do pulmão se proteger. Ele está tentando evitar a exposição daquele tecido a essas partículas que são tão nocivas e que teoricamente não deveriam ser, né? Ninguém deveria considerar um pelo de gato uma coisa ruim, mas aquele pulmão que está inflamado, ele acaba reconhecendo essas partículas como coisas ruins. Pergunta de leigo: no período mais frio do ano, quem tem esse problema, a situação piora? Pode piorar sim, porque a temperatura do ar, ela também sensibiliza o pulmão. E não somente por isso, por conta da temperatura. O fato da gente ter mais infecções virais nessa época do ano faz com que o paciente que tenha asma, ele exacerbe mais. E é o grande problema. A gente que tem a asma, por ser uma doença crônica, ela tem períodos de exacerbação. E aí a gente tem que entrar justamente na proposta de evitar que essas exacerbações aconteçam. E aí, naturalmente, no inverno, como você tem mais resfriados, esse paciente fica mais exacerbado. Então vamos lá, Bruninha. Estima-se que 10% das crianças tenham o problema da asma e em torno de 6% os adultos. É uma doença que é bem democrática, ela atinge todas as faixas etárias,
homens, mulheres, todas as raças, e está presente em todos os continentes. Bruna falou uma coisa muito importante: é um processo inflamatório dos brônquios. Então, só para a família Tupi entender, haja vista que o papel do serviço de saúde é passar informação, a questão da respiração, que é tão importante. Quem não respira morre. Bruna, que trabalha em CTI, trabalha com doentes graves de pulmão, ela, melhor do que ninguém, consegue prever o quanto que é sofrido ver alguém que quer respirar e não consegue. Nós temos a boca e o nariz, por onde o ar penetra. Tem um tubo que começa na garganta, que é a traqueia. A traqueia, ela se divide em 2 tubos um pouco menores, mas ainda grandes, que são os brônquios, direito e esquerdo. Esses brônquios, eles vão se dividindo à medida que vai formando o pulmão, formando estruturas menores até chegar no tal do bronquíolo, que não é a menor unidade. O bronquíolo, ele chega numa parte bem finalzinha, que é como se fosse uma uva minúscula, que é o alvéolo, onde ocorrem as trocas gasosas. O ar que nós respiramos é rico em oxigênio. Esse oxigênio entra no pulmão e, a nível do alvéolo, passa para dentro do sangue, e do sangue é extraído o gás carbônico, que é nocivo para a gente. Oba, eu estou respirando, me livro daquilo que não presta, o gás carbônico, e pego aquilo que é essencial para a preservação da vida, que é o oxigênio. Aí surge uma situação que, onde a Bruna falou, o local por onde há a passagem do ar fica estreitado devido a essa inflamação, que muitas vezes é desencadeada por um vírus, por um alérgeno qualquer. E aí vem uma pergunta, Bruna: é verdade que a asma está aumentando a sua incidência no mundo inteiro? E o que você, como pneumologista, imagina que possa ser? Olha, é verdade, sim. Existe uma relação muito importante do meio ambiente. Quanto maior a poluição, maior a exposição à fumaça, a gente sabe que esse pulmão que está sendo exposto o tempo todo, ele está mais inflamado. Então existe sim um aumento da incidência, existe uma relação também com o aumento das infecções virais. Isso tudo pode estar contribuindo para o surgimento de mais casos de asma. Acho que também facilita o fato de a gente estar diagnosticando mais. Existe uma relação também com a obesidade, e isso principalmente na fase mais adulta. O paciente mais velho, obeso, ele tem maior chance também de desenvolver asma, porque a obesidade nada mais é do que uma doença inflamatória crônica. E isso se reflete em todos os tecidos, inclusive no pulmão. Razão pela qual o paciente asmático, ele precisa de um acompanhamento médico, onde ele vai receber um tratamento, e a Bruna vai falar rapidamente sobre isso, onde vai tentar evitar as crises e os agravamentos, que são as tais das exacerbações que ela citou. Mas eu queria falar o seguinte, Bruna: é verdade que as crises asmáticas, elas são mais comuns à noite ou de dia? Isso depende, porque isso depende do componente da asma. Se é uma asma predominantemente alérgica, isso pode acontecer durante o dia, se você estiver exposto a fatores alérgenos, ou à noite. O que acontece no período noturno? A gente dorme e o nosso travesseiro está cheio de quê? De ácaro. Se o paciente tem alergia a ácaro, muitas vezes aquele ácaro que está morando lá no travesseiro, no período noturno, está deixando ele mais exacerbado. Então é aquele paciente que acorda no meio da noite com falta de ar, com o peito chiando, não consegue muitas vezes dormir uma noite completa. Às vezes tem uma sensação de peso no peito, né? Um peso no peito apertando. Muito importante. Não consegue fazer a respiração completa. A gente fala assim, não consegue dar aquela voltinha, fica uma respiração meio curta e a pessoa não consegue encher o peito de ar. Tem uma sensação insatisfatória. Você sabe que seu pai provavelmente virou médico por causa disso, né? Sua tia Virgínia, quando criança, sofria crises asmáticas recorrentes. E aí corria o pessoal do Miguel Couto, a gente morava, você não chegou a conhecer essa casa, eu era criança, imagine. Chegavam os médicos lá, com as enfermeiras, abriam o que a gente chamava de tenda de oxigênio, colocavam a tia Gininha roxa, e aí imediatamente ela ficava rosinha de novo. Eu ficava encantado com aquilo. Aí perguntava pro moleque de 3, 4 anos o que ele queria ser quando crescer. Médico. Isso contava a tua bisavó que você conheceu.
Então, Mas Bruna, isso é vamos muito lá. interessante para a gente conversar então sobre até o tratamento. A minha tia, né, isso a gente está considerando quase que uns 50 anos atrás. A asma, ela era considerada uma 60 doença anos atrás. só de broncoconstrição, né, que é o bronco bem fechadinho. O ar não passava. A gente tratava com o quê? Com broncodilatador. É a famosa bombinha. Então a gente usava de tratamento, praticamente era isso. Só que o que a gente descobriu nos últimos anos e o que vem mudando o paradigma da asma é que a asma, na verdade, a consequência dela é essa broncoconstrição. É o bronco ficar bem fechadinho. Eu tenho que tratar isso? Com certeza. Mas o que está provocando isso é a inflamação. Então ela é predominantemente uma doença inflamatória. Então eu tenho que tratar com anti-inflamatório. O principal para o pulmão é o corticoide. Isso no caso que a gente está conversando sobre a asma predominantemente alérgica. A asma é uma doença bem ampla, que tem mais de um tipo de processo inflamatório ali por trás, mas a mais comum é essa. Então, o tratamento, e aí pessoal da família Tupi, eu peço para vocês prestarem atenção, é muito comum a gente ver os pacientes que são asmáticos tratando só com broncodilatador, só com aerolim, por exemplo, salbutamol, que é o que a gente tem disponível pelo SUS. Mas isso resolve a crise. A crise é um momento muito importante de a gente tratar. Você está remediando o problema, não está tratando a doença. Mas eu não estou resolvendo a doença. Então é importante a gente usar o corticoide inalatório, como por exemplo a beclometasona, que a gente também tem no SUS. Ótimo. Bruna, existe uma coisa chamada asma ocupacional. O que é isso? Isso eu queria muito trazer esse assunto, sabe? Porque é muito comum isso, principalmente nos adultos. Sabe aquela sua cabeleireira que tá lá fazendo seu cabelo, e de repente começa a passar o spray, aí ela começa a tossir, todo mundo acha que é do spray. E aí ela começa a ficar cansada, ela não consegue mais fazer a escova. E aí não consegue mais fazer a escova, ela percebe que ela atendia 10 clientes, ela passa a atender 5 porque ela tá ficando cada dia mais cansada. E a exposição a esses produtos de cheiro muito forte faz com que ela desencadeie a asma. E aí nem sempre ela se apresenta com um chiado no peito, que a gente nem sempre se percebe com o chiado. Às vezes é o colega percebendo que ela está precisando sentar mais ao longo do dia, tá com aquela tossezinha seca, e com a época do Covid, todo mundo achando que é Covid, né? Então, mas na verdade é asma. E aí é muito importante, porque isso acaba sendo uma doença do trabalho também. A gente precisa orientar, tratar, para permitir que essa pessoa não somente continue com a sua profissão, consiga ter a sua capacidade laborativa, mas também para ela poder ter os seus direitos trabalhistas também associados. Quais são os cuidados, por exemplo, com ar-condicionado? A pessoa que é asmática, qual o cuidado que ela deve ter ao usar o ar-condicionado? No ambiente profissional é mais difícil, que é a ar central, não tem como resolver. Mas em casa, né, que ela pode cuidar do aparelho dela doméstico. Tem que sempre lembrar de olhar o filtro. Tem que estar sempre limpinho. Tem que estar sempre limpinho. O controle ambiental é fundamental no tratamento da asma. Se você não tiver sua casa bem controlada, aquela criança ou aquele adulto, adolescente vai estar sempre exacerbando. Em relação a tapete, cortina, essas coisas. Exatamente. Tapete, carpete, cortina, travesseiro, aquela famosa capa antialérgica. Os ursinhos, infelizmente, são ótimos para acumular poeira e ácaro, porque são partículas que a gente não vê. Então é fundamental a gente estar trocando. Lavar com água quente é importante também, porque a gente consegue matar o ácaro e aí a gente permite um controle ambiental muito maior. E aí quando a gente vai conversar com essas pessoas, a gente tem que, a primeira coisa, eu falo que o pneumologista é meio detetive, né? A gente tem que olhar para dentro da casa delas. Eu tenho que saber se a casa está bem controlada em relação a esses fatores ambientais, se tem mofo, se tem gato, se tem passarinho, tudo isso pode contribuir para as exacerbações da doença. Até porque a gente falou do pelo do gato e não falou da pena dos pássaros, que pode ter um equivalente disso. Bruna, o Robson, que é um seguidor do Facebook, ele falou: não deixe de falar do caso triste daquela moça linda, Fernanda Yang. Sim. Né? E eu vou aproveitar para perguntar, porque a gente falou da crise asmática, que são as exacerbações, você conseguiu falar da asma ocupacional, estado de mal asmático. O que é isso? Porque foi por aí que, infelizmente, houve o episódio da Fernanda Yang. A situação é porque é a seguinte, mesmo a pessoa tendo asma leve, a asma pode exacerbar em qualquer momento, porque ela está exposta, tem uma crise. E aí a crise se representa por esses brônquios que estão muito fechadinhos. Se você não abrir esses brônquios, ela não vai conseguir respirar. A tendência é a pessoa ficar com cada vez mais falta de ar e ela cansa. Quando ela cansa,
Se ela não tiver ajuda ou uma assistência muito rápida, eventualmente ela pode, infelizmente, sofrer uma parada respiratória, que é quando o pulmão não consegue, assim como o coração para, o pulmão também para. E aí fica, na verdade, a dica para todo mundo que tem asma, ou aqueles que não têm o diagnóstico, mas têm sintomas como chiado no peito, cansaço e tosse seca, procurar o seu médico, porque é fundamental todo asmático ter noção do seu plano de ação. O que eu tenho que fazer na hora que eu tenho crise? Eu tenho que ter acesso às minhas bombinhas de alívio e também ao meu tratamento de manutenção, porque isso evita esse tipo de situação. Se eu sei o que fazer na hora que eu estou na crise, eu reconhecer que minha crise está sendo talvez mais forte do que deveria ser, eu já vou logo para o hospital para pedir ajuda. Deixa eu perguntar só uma coisinha rápida aqui. A gente falou de ambiente, de ar-condicionado em casa, né? A pessoa que tem o hábito de usar umidificador dentro do quarto, né? Quando liga o ar-condicionado, ajuda para o asmático também? Um pouco controverso, mas o ar muito seco também não é bom, nem tampouco o ar muito úmido. O problema do umidificador, eventualmente, se ele não estiver limpo, ele pode acumular mofo. E também, se tiver muita questão do cheiro, do perfume, que eventualmente as pessoas colocam óleo essencial, se tiver muito forte, tem pessoas que são muito sensíveis ao perfume também. Então tem que tomar só um pouquinho de cuidado com isso. Mas se, por exemplo, nessa época do inverno do Rio de Janeiro, que a gente está mais muito seco, aí pode sim ajudar a evitar a exacerbação da asma, porque dá um equilíbrio. Agora, no verão, que a gente já tem um ambiente mais úmido, não necessariamente vai ter esse benefício. Se tiver com muito cheiro forte, pode, na verdade, até exacerbar a asma. Então tem que, cada caso um caso, eu prefiro nem condenar, nem aprovar, porque realmente tem que ser avaliado com carinho. Porque lá em casa, por exemplo, eu e Regina temos esse hábito, né, de ligar o umidificador junto com o ar-condicionado. A gente não coloca cheiro nenhum, só água mesmo, mantém ele sempre limpinho, tá sempre limpando lá. E eu percebi que depois que a gente passou a ligar o umidificador, a gente passou a dormir melhor, o nariz fica menos entupido, entendeu? Perfeito, por isso que eu perguntei a você. Acho que ajuda sim nesse sentido. Vem cá, a gente falou, e você aliás falou antes, já estamos quase encerrando, sobre os alérgenos inaláveis, né? Que são os cheiros, os odores fortes, no caso, por exemplo, da cabeleireira, que você lembrou muito bem, a asma ocupacional. Falamos dos ácaros, que é importantíssimo. E comida pode provocar crise asmática também? Pode. Assim, na verdade, tudo é o espectro da alergia, né? São pacientes que são atópicos, eles podem ter alergia alimentar também, e isso exacerba os sintomas da própria asma, produzindo chiado no peito, produção de muco, então alimentos também podem exacerbar. Essa história do chiado no peito, a Helena vai me permitir uma inconfidência, lembrar do grande Juca Chaves. Você não conhece a história dele, não? Não. Tava com uma namorada nova, de manhã ela chega e fala: Juca, tem que te confessar uma coisa. E ele ficou preocupado, que ela falou assim, que eu sofro de asma. Ele, graças a Deus. Graças a Deus, eu achei que você estava me vaiando a noite toda. Porque um dos sinais da asma é exatamente esse assovio. Fio. É verdade. Bruninha, tem mais alguma coisa que você acha relevante para a gente passar a título de informação para todos que estão nos ouvindo? Asma é uma doença crônica que tem tratamento. É possível evitar as exacerbações, então continue o acompanhamento com o seu médico, seja no nível do SUS, seja em... Tem encaminhamento do Programa de Saúde da Família para os hospitais que são referência, inclusive onde você completou sua especialização, sim, que é o ERJ, Pedro Ernesto. Exato. A maioria das asmas, elas conseguem ser tratadas a nível ambulatorial no SUS, na clínica da família, porque são asmas de fácil controle. O principal é você saber usar o dispositivo, porque a bombinha, o pozinho tem que ensinar a usar. Que se estiver usando errado, acaba que o remédio não faz efeito. E a lembrar que alguns desses dispositivos, por conterem corticoide, a recomendação é, depois de usar e aspirar aquilo, lavar a boca com água. Isso é importante. Senão dá sapinho, não é isso, Pode Bruno? dar sapinho, sim. Você quer perguntar mais alguma coisa para essa tricolor aí? Não quero não, tô muito satisfeito, tenho certeza que os ouvintes também. Eu quero saber do senhor o tema para domingo que vem, então. Domingo que vem temos futebol. E dia 24, né? Tem jogo 11 da manhã, vai. E no Flamengo, outro, né? Eu tô pensando com a doutora Célia e com a doutora Ana Queiroz, trazer um assunto da área de ginecologia. A gente vai decidir ainda, eu vou pedir a Célia. Tá, então tá beleza. Tá? Domingo que vem,
eu já aviso, né? O programa vai ser menor, não vai ter o Rádio Serviço, mas eu já aviso, gente, no outro domingo o tema, aí já deixa o ouvinte informado. Já deixa informado, eu passo para Regina ou para Lelê durante a semana. Beleza. Agradecer a minha filha disponibilizar amanhã de domingo, raras, porque ela aos domingos sai dando plantão, é hospital ABC, corre, vê doente. Ela pegar uma manhã que ela poderia estar com a Micassa. A Micassa é uma Golden Retriever que ela tem, com a Gracinha, minha neta, e com o marido Dal. Agradecer a Micassa e ao Dal terem liberado a Bruna para ela vir aqui. E mais tarde a gente ficar à distância, mas no sofrimento dos dois, de um tricolor com um time que tem 3 cores lá de São Paulo. Isso aí. Doutora Bruna, obrigado pela presença, minha amiga. Até a próxima, um abraço para a família, viu? Obrigada. Doutor Silvio, um abraço e até do outro domingo. Até daqui a 15 dias. E quem quiser, amanhã eu vou comentar a vitória do Fluminense no Meet Flu às 21 horas. É um site que tem no YouTube, a gente está com os amigos, todos nós temos um defeito. Somos tricolores apaixonados. Se é que isso é defeito, né, Leandro? Defeito não, que isso, é uma grande qualidade. Um abraço, bom domingo.